Fala galera, bem-vindo ao vídeo de hoje. Nesse vídeo eu vou conversar com a doutora Luanda Carla, angiologista e cirurgiã vascular. Ela vai falar um pouquinho aí da correlação entre atividade física e varizes. Então já fique de olho aí que vai ser muito bom. Então, doutora, antes da gente começar a conversar sobre a questão de atividade física e varizes, né? Explica para o pessoal o que são varizes. Bom, primeiro achei muito interessante essa iniciativa do Mohamed, acho muito interessante também falar sobre atividade física dentro do âmbito de consultório médico. Eu sou muito apoiadora dessa questão do exercício físico, principalmente no que diz respeito à minha especialidade. Varizes, né, é um diagnóstico muito comum, os pacientes chegam até o consultório já com diagnóstico. Ele não precisa de um médico, de um exame para se autodiagnosticar com varizes. E o que são varizes? Varizes são veias dilatadas e tortuosas que acometem os membros inferiores, as pernas. Doutora, então o que causa as varizes? Então, as varizes, primeiro que a maioria da população tem varizes. Quanto maior a idade, maior a frequência dessas varizes. A grande maior parte, 80% das pessoas que são acometidas por varizes, tem uma questão hereditária muito forte. Então, provavelmente alguém na família tem, ou do lado paterno ou do lado materno. Os outros 20% são aquelas pessoas que não têm essa parte hereditária forte, porém, são varizes como consequência de outros problemas de saúde, um trauma no local, ou então outras doenças que podem se manifestar com acometimento das varizes nos membros inferiores. Mas em se tratando da grande maior parte da população, 80%, as causas são, como eu já falei, a grande maioria é hereditariedade. Porém, existem fatores de risco que agravam a doença e esses fatores são fatores externos que podem ser controlados. Entre eles, a obesidade, Mohamed. O sedentarismo é um fator muito importante. O uso de algumas medicações, como o anticoncepcional, e outras condições, como, por exemplo, a gravidez. Então, existem causas hereditárias e fatores externos que agravam a grande maioria dos casos, que foram esses fatores que eu citei. Doutora Luanda, então como que eu faço para poder evitar essas varizes? Então, esse é um questionamento muito comum. Uma vez tendo varizes, você tem que tratar. E depois que tratou, o que você tem que fazer para evitar o aparecimento de outras varizes? Então, esses fatores externos que eu falei há pouco tempo, que é a questão da obesidade, do sedentarismo principalmente, e as outras questões, né, o uso de alguma medicação como anticoncepcional, questão da gravidez, então, são fatores que você tem que trabalhar, porque são controláveis, de maneira que isso te favoreça a circulação como um todo, não só do ponto de vista de não ter varizes, mas te vai favorecer como toda a circulação arterial, condicionamento cardiovascular, enfim. Então, assim, o que você pode fazer para evitar? Sem dúvida nenhuma, o sedentarismo é o primeiro passo. Então, você que está aí achando que o exercício faz mal porque tem umas varizes, é o contrário. Se você for no consultório médico, a primeira coisa que o médico vai te falar, você tem que fazer exercício físico. E no decorrer ou em seguida, em consequência do próprio exercício físico, você vai ter um controle do peso, a questão da obesidade, ou mesmo sobrepeso. Você vai ter um controle de outras doenças que também terminam acarretando problemas de circulação, como o controle da hipertensão arterial, do diabetes mellitus. Então, no meu ponto de vista, como evitar? Muitas vezes você não pode, porque é uma questão hereditária, mas tem como você controlar. De que forma? Tratando e evitando esses fatores que se agravam. Entre eles, no meu ponto de vista, o sedentarismo é o pior de todos. Doutora Luanda, você falou que a atividade física traz benefícios com relação às varizes, né? Então fala para o pessoal quais os benefícios, né? Quais atividades físicas fazer. Lógico, o paciente vai ter que procurar um profissional de educação física, né, para que o profissional possa orientar ele da melhor maneira possível, né, doutora? Com certeza. Bom,
A atividade física, no meu ponto de vista, é o tratamento mais democrático, de maior amplitude de indicação, porque ele está indicado para todas as idades. A criança tem os seus benefícios, o adolescente, o adulto e o idoso também. Então, assim, para nós, cirurgiões vasculares, a gente costuma dizer que existem dois corações. O coração que está no tórax, que é o coração que bombeia o sangue para o organismo como um todo, e é um músculo. E existe um coração periférico, que a gente chama de a bomba muscular da panturrilha, nada mais é do que a batata da perna. Significa o quê? Que a atividade física que favorece a tonificação dessa musculatura da bomba muscular da panturrilha, o que acontece? Vai favorecer a circulação dos membros inferiores, no que diz respeito principalmente às veias, às varizes, quem tiver suas varizes. De maneira que, quanto mais firme, quanto mais tonificar essa musculatura da batata da perna, então todo exercício que favorece essa musculatura, vai fazer com que aquelas veias, que são muitas, que se aglomeram nessa região, o simples fato da pessoa andar, a deambulação normal, a passada normal do indivíduo no seu dia a dia, como a musculatura está muito firme, então ela própria já vai contrair esses vasos, essas veias. Então, consequentemente, o sangue já vai fazer o seu direcionamento normal, que é do pé em direção ao coração. Então, consequentemente, qual é o benefício que isso traz? E evita esse sangue estar estagnado nas pernas e, consequentemente, aquelas pessoas, Mohamed, que têm tendência a ter varizes, evita, então, que esse sangue se acumule, determinando, então, o aparecimento ou a piora do quadro das varizes. Então, no nosso caso específico, toda atividade física que favorece a panturrilha, ela está diminuindo a incidência de varizes ou controlando essas varizes. Uma própria caminhada, uma simples caminhada, na verdade, uma atividade aeróbica, um elíptico, fazendo uma esteira, andando de bicicleta mesmo pode ajudar, né? Sem dúvida. A atividade aeróbica faz parte do meu receituário. Todo mundo tem que fazer, claro que tem que se observar suas limitações cardíacas, a idade do paciente, mas hoje em dia existem estudos que até um paciente que tem doença arterial coronariana, um paciente que está se reabilitando, até ele andar cerca de 10 minutos, 3 vezes por dia, ele já vai ter muito benefício. Então, a atividade aeróbica faz parte do meu receituário médico. É importante, lógico, nessa situação, procurar sempre um profissional, para que haja essa interação, um profissional de educação física e o médico, para que possa tratar bem nossos pacientes, né, e ele vir para o consultório depois com um resultado melhor. Com certeza. A atividade física, hoje em dia, ela tem que ser assistida por um profissional e individualizada, porque cada um tem as suas necessidades. Tem a questão da frequência cardíaca, que já cai no âmbito da cardiologia, mas enfim, quanto melhor assistido, melhor o paciente vai ter em termos de benefícios, né? Lógico que também tem a questão da musculação também, né, que não só a atividade aeróbica, né, como a caminhada, fazendo bicicleta, andando de bicicleta, mas tem também o trabalho de musculação, né, que a gente eu vejo muito por estar muito dentro das academias, a questão da carga muito alta, né, da carga muito alta, então isso aí pode prejudicar, né? Pode, sim. É um questionamento muito comum aqui no consultório. É o que eu sempre falo, desculpa interromper, é o que eu sempre falo, a questão da intensidade, né? Colocar sempre uma carga que o paciente e o cliente ele possa fazer, normal, mas que possa sentir aquela musculatura trabalhar, né? E não vai prejudicar tanto lá na frente, né? Então, é um questionamento muito comum. Doutora, a musculação eu posso fazer? Claro que pode. A musculação, se você for perguntar para um geriatra, não sei se você vai ter oportunidade de fazer essa entrevista com o geriatra, ele vai com certeza indicar até para os seus pacientes. Tem algumas restrições do ponto de vista com relação à carga, que o Mohamed bem falou. No caso específico, quem tem varizes, quem já tem varizes, ou quem tem maior tendência a ter varizes, mesmo tratado, enfim, esses pacientes eles não devem realmente exagerar na carga. É melhor que você aumente o número de repetições do que na própria carga. E isso tem uma explicação
técnica, tem uma explicação científica. Essas veias que tem nas pernas, nos membros inferiores, elas drenam o sangue para outras veias maiores que tem dentro do abdômen. O que acontece? Quando você coloca muita carga, tanto membros superiores como membro inferior, daí é o caso dos estivadores, por exemplo, que levantam muito peso, são pessoas que têm uma tendência maior a ter problema vascular do ponto de vista de varizes. Por quê? Porque você aumenta a prensa do abdômen, ou seja, você aumenta para poder realizar aquela atividade física e, consequentemente, você comprime os vasos, as veias grandes que tem no interior da barriga, e isso obstrui, diminui o fluxo, então, da circulação dos membros inferiores para o abdômen e do abdômen para o coração. E o que acontece? Você provoca uma estagnação maior de sangue nos membros inferiores. Quem já tem tendência a dilatar os vasos, né, quem já tem tendência a ter varizes, então não está muito indicado essa sobrecarga de peso, né, da atividade de musculação. Mas a musculação é muito bem-vinda também, eu não contraindico de jeito nenhum. Desde que seja realmente bem assistida para poder avaliar esses individualismos de cada paciente, de suas necessidades. E muitas pessoas falam também, puxando um pouquinho para a educação física, muitas pessoas falam que se eu não botar muita carga eu não vou hipertrofiar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Então isso não tem nada a ver. O que você tem que trabalhar é a intensidade. Colocar uma carga pequena que você consiga fazer e trabalhar numa intensidade que possa trabalhar a musculatura e não ter problemas lá na frente com relação às varizes. O que eu vejo aqui, Mohamed, assim, em termos de dia a dia mesmo, de experiência, aquele paciente que já pratica atividade física, ele tem uma resposta, inclusive de tratamento, muito melhor. Então, assim, aquilo que eu friso, se algum paciente estiver me assistindo, ele vai saber do que eu estou falando, porque todo mundo que sai daqui, ele sai com a tarefa de casa, que é fazer exercício. Então, a atividade física realmente é fundamental, do meu ponto de vista. Fazer atividade física sempre. Né? É verdade. Lógico, orientada. Com certeza. Assistida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo da doutora Luanda Carla, angiologista e cirurgiã vascular, que falou muito bem aí com relação à atividade física e a questão das varizes, que muitas pessoas perguntam aí nas academias, né? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aí nesse vídeo para nos ajudar. Se você ainda não é inscrito também, se inscreva, que vai ter muitas novidades por aí. Fui. Nesse vídeo eu vou conversar com a doutora... Ai, também tá se vendo. Garotinha, agora ficou mal. Vai ter os bastidores, vai? Vai ter. Ela fala bem demais, né? É melhor, velho. É melhor.